boxeador russo Ivan Drago em Rocky IV. Esse papel icônico não só o lançou para os holofotes, mas também abriu caminho para sua notável presença em filmes de ação dos anos 80 e 90, como Mestres do Universo, Escorpião Vermelho, Soldado Universal e, mais tarde, a série Os Mercenários. No entanto, como muitas estrelas, a jornada de Lundgren não foi sem dificuldades, que moldaram tanto sua vida pessoal quanto sua carreira. Em uma revelação recente, o ator, diretor e artista marcial sueco compartilhou que está lutando contra o câncer desde 2015. Apesar do prognóstico sombrio dos médicos, que inicialmente lhe deram apenas 2 a 3 anos de vida, Lundgren permaneceu determinado, trabalhando ao lado de especialistas médicos para tratar os tumores. Aqui está a história da batalha de Dolph Lundgren e uma atualização sobre sua jornada de saúde contínua. Mas, primeiro, vamos olhar para trás e entender o que ele tem enfrentado. Hans Lundgren, o homem conhecido no mundo como Dolph Lundgren, nasceu em 3 de novembro de 1957 em Spånga, um subúrbio de Estocolmo, na Suécia. Sua mãe, Sigrid Birgitta, era professora de idiomas, e seu pai, Carl Hugo Johan Lundgren, trabalhava como engenheiro e economista para o governo sueco. Ele passou seus primeiros anos em Spånga até os 13 anos, momento em que se mudou para a casa de seus avós em Nyland, Ångermanland. Embora algumas fontes afirmem erroneamente que seu ano de nascimento é 1959, Lundgren confirmou que ele nasceu de fato em 1957. Ele cresceu com 2 irmãs, Catarina e Annika, e um irmão mais velho chamado Johan. Lundgren falou abertamente sobre sua infância difícil, revelando que seu pai era fisicamente abusivo e frequentemente descontava suas frustrações na família. A crítica severa de seu pai, que o chamava frequentemente de perdedor, motivou Lundgren a provar seu valor. Apesar desse abuso, ele expressou um profundo amor e respeito por seu pai, reconhecendo a teimosia compartilhada entre eles. Esse relacionamento difícil teve um papel importante em despertar sua paixão por esportes de contato intenso, como boxe e karatê. Quando criança, Lundgren lutava com insegurança e alergias, descrevendo-se como um pequeno. Ele tinha um grande interesse por bateria e sonhava em se tornar uma estrela do rock. Aos 7 anos, tentou judô e karatê Goju-ryu antes de se dedicar ao karatê Kyokushin aos 10 anos e levantar pesos durante sua adolescência. Seu pai sempre lhe dizia que, se quisesse alcançar a grandeza, teria que ir para a América. Após terminar o ensino médio com as melhores notas, Lundgren passou um tempo nos Estados Unidos durante a década de 1970, com várias bolsas de estudos acadêmicas. Ele estudou engenharia química na Washington State University de 1976 a 1977, antes de se transferir para a Clemson University. Também completou seu serviço obrigatório de 1 ano na artilharia costeira sueca, na Coastal Ranger School. No final dos anos 1970, Lundgren ingressou no Royal Institute of Technology, em Estocolmo, onde obteve seu diploma em engenharia química no início dos anos 1090. Enquanto estudava, Lundgren se dedicou a dominar o karatê, treinando intensamente por 5 anos e conquistando sua faixa preta em Kyokushin no final dos anos 1970. Ele se tornou o capitão da equipe sueca de karatê Kyokushin e competiu no Torneio Mundial Aberto de 1979. O sucesso de Lundgren continuou com vitórias no Campeonato Europeu em 1989 e 1981, e em um torneio de karatê Full Contact na Austrália em 1982.
Nesse mesmo ano, ele obteve seu mestrado em engenharia química pela Universidade de Sydney, onde se sustentava trabalhando como segurança em uma boate no notório bairro King's Cross, em Sydney. Em 1983, Lundgren recebeu uma prestigiada bolsa Fulbright para o MIT. No entanto, enquanto se preparava para se mudar para Boston, sua vida tomou um rumo inesperado. Trabalhando como segurança em uma boate, ele foi notado pela famosa cantora Grace Jones, que o contratou como seu segurança. Isso levou a um relacionamento romântico e logo depois, Lundgren seguiu Jones para a cidade de Nova York. Lá, ele tentou brevemente a carreira de modelo na Zolli Agency, mas foi considerado um pouco alto demais e musculoso para o tamanho 40 de um modelo. Para sobreviver, ele continuou seu trabalho como segurança na The Limelight, uma boate popular em Manhattan, onde trabalhou ao lado de Chaz Palminteri. Durante o dia, Lundgren fez estudos de drama no Warren Robertson Theatre Workshop. Refletindo sobre seu tempo em Nova York, ele comentou que a experiência abriu meus olhos suecos adolescentes para uma variedade de pessoas e estilos de vida, principalmente nas artes. Ele se misturou com figuras renomadas como Andy Warhol, Keith Haring, Iman e Steve Rubel. Dançou no icônico Estúdio 54 e até fez aulas de atuação com futuras estrelas como Andy McDowell e Tom Hulce. Encorajado por amigos, Lundgren decidiu abandonar seus estudos no MIT após apenas 2 semanas, percebendo que o mundo do entretenimento oferecia um caminho mais gratificante do que a engenharia química. Ele passou a se dedicar à atuação e nunca mais olhou para trás. Estreia e fama no cinema de ação. Lundgren fez sua estreia no cinema no filme de James Bond, de 1985, 007, Permissão para Matar, a última aparição de Roger Moore como 007. Ele interpretou Vance, um assassino da KGB, conseguindo o papel graças à sua ex-namorada, Grace Jones, que interpretava a vilã Mayday e o recomendou pessoalmente. Lundgren mais tarde relembrou que Moore comentou com humor: "Dolph é maior do que a Dinamarca." O papel que definiria sua carreira veio logo em seguida. Quando Sylvester Stallone estava à procura de um adversário formidável para interpretar o boxeador soviético Ivan Drago em Rocky IV, 1985, Lundgren enviou fotos e vídeos para uma conexão distante de Stallone. Inicialmente rejeitado por ser alto demais, ele acabou conquistando o papel, derrotando mais de 5.000 outros candidatos. Para se preparar para seu papel crucial ao lado de Stallone, Carl Weathers e Brigitte Nielsen, Lundgren passou por um treinamento intenso durante 5 meses, focando tanto em musculação quanto em boxe. Ele explicou: "Treinávamos 6 dias por semana, musculação pela manhã durante cerca de 1 hora, seguida de boxe à tarde. Dividíamos os treinos em peito e costas em um dia, ombros, pernas e braços no dia seguinte. Boxeávamos por 1h30, ensaiávamos a coreografia das lutas e trabalhávamos no saco de pancadas e nos abdominais." Durante as filmagens, o peso de Lundgren variava entre 243 e 245 libras, embora seu personagem fosse descrito com impressionantes 261 libras, descrito como uma máquina de luta monstruosa de 261 libras, a melhor que a ciência e a medicina soviéticas podem criar. O personagem de Lundgren entregou falas icônicas como "Se ele morrer, ele morre", e "Eu tenho que te quebrar", que se tornaram citações memoráveis na cultura popular. No entanto, uma cena de luta durante as filmagens tomou um rumo inesperado. Lundgren golpeou Stallone com tanta força que isso resultou na internação de Stallone por 9 dias, no St. John's Hospital,
com pressão arterial perigosamente alta de 290, causada por inchaço ao redor do saco pericárdico de seu coração. Mais tarde, Lundgren entrou no ringue para uma luta de boxe real contra o ex-lutador do UFC, Oleg Taktarov, onde perdeu por decisão. Refletindo sobre a estreia de Rocky IV no Mann Village Theatre em Westwood, Los Angeles, Lundgren lembra que a experiência foi transformadora. Eu entrei no cinema de Westwood como namorado de Grace Jones e saí 90 minutos depois como a estrela de cinema Dolph Lundgren. Fiquei em choque por anos com a experiência inacreditável e assustadora de ser um estudante atleta da pequena Suécia e, de repente, ter que viver de acordo com uma nova persona de estrela de ação. Anos no purgatório do vídeo direto. Após o sucesso em Rocky IV, Dolph Lundgren se viu cercado de ofertas. Ele assumiu papéis notáveis como He-Man, no clássico Codemasters of the Universe, 1987, e como o Punisher da Marvel em 1989. Sua atuação em Universal Soldier, 1992, e como um pregador enlouquecido em Johnny Mnemonic, 1995, recebeu elogios da crítica. Mas após os anos 90, as oportunidades para grandes filmes começaram a escassear. Lundgren entrou em um período em que trabalhou predominantemente em filmes diretos para vídeo, muitos dos quais foram esquecidos pelo público em geral, mas continuaram a acrescentar à sua carreira prolífica. Mesmo com seus filmes indo para as prateleiras de liquidação, Lundgren não diminuiu o ritmo. Entre 1995 e 2010, ele estrelou cerca de 2 dúzias de lançamentos diretos para vídeo, incluindo o excêntrico e altamente subestimado Universal Soldier, Regeneration. Refletindo sobre essa fase, Lundgren adotou uma visão filosófica. Há uma certa afeição por todos esses filmes, porque cada um tinha algo interessante. É minha vida, mesmo que as pessoas não tenham visto os filmes. Ele se tornou escritor e diretor. Embora seu foco tenha mudado para produções diretas para vídeo, a carreira de Lundgren viu um novo crescimento em outras áreas. Em 2002 ou 2003, um diretor com quem eu deveria trabalhar adoeceu, lembrou. Sidney Furie, que dirigiu muitos grandes filmes, deveria me dirigir. Quando precisaram substituí-lo, ele me recomendou, porque eu havia trabalhado no roteiro com ele. Eu disse, sério, você me recomendou? Mas acabei dirigindo o filme, The Defender, de 2004. Isso foi um ponto de virada para eu me interessar novamente por filmes e cinema e pensar que talvez eu possa, de alguma forma, fazer a diferença. Lundgren continuou a expandir seus horizontes criativos, escrevendo vários roteiros e assumindo a direção de mais 5 filmes. Embora tenha uma série de projetos de direção em andamento, não se deve assumir que ele está contente em ficar fora dos holofotes. Ele continua aberto a praticamente qualquer oferta de filme direto para vídeo que apareça em seu caminho, incluindo de forma notória o desastre de Uwe Boll em 2011, In the Name of the King, Two Worlds. Ao mesmo tempo, Lundgren tem feito um retorno gradual às produções mainstream de Hollywood. Ele retornou com Os Mercenários. Em 2010, Lundgren marcou o fim de uma sequência de 15 anos de filmes diretos para vídeo com Os Mercenários. Um filme de ação estrelado que reuniu lendas dos anos 80 como Sylvester Stallone, Jet Li e Bruce Willis, ao lado de estrelas mais recentes, como Jason Statham e Terry Crews. O filme, embora tenha recebido críticas mistas, foi elogiado pelas cenas explosivas de ação e rapidamente conquistou uma base de fãs dedicada entre os admiradores do gênero. Falando com Den of Geek durante o lançamento do filme, Lundgren compartilhou sua empolgação por finalmente se reunir com Stallone após o trabalho que fizeram juntos em Rocky IV.
Ele particularmente se divertiu interpretando Gunnar Jensen, seu intenso e imprevisível personagem assassino, e reprisaria o papel em Os Mercenários 2, 2012, e Os Mercenários 3, 2014. Ele também se aventurou na televisão. Desde seu retorno a Hollywood, Lundgren também se aventurou no mundo da televisão, começando com uma participação especial em Chuck em 2010. Em 2013, ele assumiu um papel principal em SAF 3, uma série que seguia as divisões Marinha, Ar e Fogo do Corpo de Bombeiros de Malibu. Embora o show tenha sido elogiado, ele durou apenas 20 episódios, lembrando Baywatch, com seu cenário de ação e o ensolarado fundo californiano. Mais recentemente, Lundgren fez participações especiais interpretando a si mesmo em programas como Workaholics e Sanjay and Craig. Mas foi seu papel recorrente como Konstantin Kovar, um agente do governo russo, na série Arrow da CW, que chamou a atenção. Refletindo sobre o personagem, Lundgren disse de forma humorística à IGN: talvez o Drago, 30 anos depois, tenha sobrevivido à queda da União Soviética, acumulado uma fortuna de alguns centenas de milhões de dólares e feito amigos no governo. Sim, esse é o Kovar. Ele se envolveu no Melody Festivalen. Apesar de ser frequentemente escalado para papéis de russos, Dolph Lundgren é, na verdade, sueco. Um fato que pode surpreender alguns fãs. O amor profundo da Suécia pelo Eurovision Song Contest, desde a histórica vitória do ABBA com Waterloo em 1974, é bem conhecido, e a competição nacional do país, Melody Festivalen, é uma questão séria, comparável ao Super Bowl nos Estados Unidos. Em 2010, Lundgren foi convidado para co-apresentar o evento ao lado do cantor pop Måns Zelmerlöw e da comediante Christine Meltzer. Durante a transmissão, ele até se juntou a Zelmerlöw para uma apresentação divertida e descontraída de Eye of the Tiger. Havia rumores de que Dolph Lundgren poderia retornar para co-apresentar o Eurovision Song Contest de 2016 em Estocolmo, na Suécia. Mas essa oportunidade acabou não se concretizando. Como um sueco orgulhoso, com um profundo amor pela música pop e uma veia para o humor autodepreciativo, não seria tão surpreendente se Lundgren subisse ao palco como apresentador em um futuro evento. Ele escreveu um livro de fitness. Agora, com mais de 60 anos, o físico de Lundgren continua sendo notável, tanto que ele facilmente poderia passar por alguém muito mais jovem, talvez na casa dos 40 anos. Sua dedicação ao fitness, no entanto, remonta muito antes de sua ascensão à fama em Hollywood. No início dos anos 1980, ele conquistou 2 títulos de karatê e eventualmente alcançou o grau de faixa preta de terceiro dan. Seu treinamento naquela época era intenso. Corridas de 5 milhas às 3 da manhã, seguidas de sessões no dojo, levantamento de pesos pesados e inúmeras horas de prática de karaté. Até hoje, décadas depois, seu regime de treinamento continua exigente. Lundgren foca no treinamento de resistência, utilizando sacos de areia, bolas medicinais e halteres, todos os quais ajudam a manter um físico que reflete seu papel icônico como Ivan Drago. Em seu livro de 2014, Train Like an Action Hero, Be Fit Forever, Treine como um herói de ação, fique em forma para sempre, ele revela sua abordagem holística para o fitness, mesclando artes marciais, yoga, treinamento de força e até pesquisas bioquímicas, baseadas em suas experiências em mais de 40 filmes de ação. É um reflexo verdadeiro de seu compromisso vitalício de manter-se em condições máximas. Ele enfrentou uma invasão em sua casa. Antes de seu retorno ao estrelato em Hollywood,
Lundgren passou por um terrível pesadelo em 2009, quando invasores entraram em sua vila na Espanha, onde sua esposa na época, Annette Kviberg, estava sozinha. Os assaltantes a amarraram, a aterrorizando, e exigiram saber onde os itens de valor estavam escondidos. Em um desfecho que poderia ter saído diretamente de um dos próprios filmes de ação de Lundgren, os ladrões só perceberam de quem era a casa quando viram uma foto de família. Em pânico, eles fugiram do local, provavelmente saindo às pressas, estupefatos com a realização de quem haviam invadido. Fontes da mídia espanhola destacaram como a situação poderia ter sido bem diferente se Lundgren estivesse em casa, descrevendo Kviberg como o anjo de Dolph e alertando que qualquer pessoa que a prejudicasse enfrentaria sérias consequências. Felizmente, os criminosos evitaram encontrar o homem cujos poderosos socos já haviam levado Sylvester Stallone ao hospital durante as filmagens de Rocky IV. Tristemente, Lundgren e Kviberg se divorciaram em 2011. Ele está combatendo o tráfico humano. Lundgren também tem usado sua plataforma para aumentar a conscientização sobre questões globais sérias, como o tráfico humano. No filme de 2014, Skin Trade, que ele escreveu e estrelou, ele interpreta um policial americano que viaja para a Tailândia para desmantelar um sindicato de tráfico humano. O filme conta com um forte elenco de apoio, incluindo a lenda das artes marciais Tony Jaa, o ator Ron Perlman e Peter Weller, de Robocop. Um dos momentos de destaque do filme é uma longa e intrincada luta coreografada entre Jaa e Lundgren. Além da ação, o conteúdo pesado do filme é algo que atinge Lundgren pessoalmente, já que ele se tornou um defensor vocal na luta contra o tráfico humano. Em uma entrevista para Under the Radar, Dolph Lundgren compartilhou como seu compromisso em combater o tráfico humano começou depois de ler uma história de notícias comovente sobre meninas adolescentes que sufocaram na parte de trás de uma van abandonada pelos traficantes. Esse evento trágico o motivou a unir forças com a CAST, Coalition to Abolish Slavery and Trafficking, uma organização sem fins lucrativos baseada em Los Angeles dedicada ao resgate e apoio a sobreviventes do tráfico humano. Lundgren tem sido vocal em sua admiração pelos esforços da CAST, particularmente em ajudar os sobreviventes a se reintegrarem na sociedade nos Estados Unidos. Enquanto muitos astros de ação interpretam heróis nas telas, resgatando vítimas de criminosos perigosos, Lundgren se destaca por sua dedicação no mundo real para combater essa grave questão. Ele se tornou estrela de videoclipes. Imagine Dragons consolidou seu status como uma das bandas de rock mais bem-sucedidas dos últimos anos, conhecida tanto por sua música poderosa quanto por seus videoclipes visualmente marcantes. O single de destaque da banda, It's Time, recebeu uma indicação de melhor vídeo de rock no MTV Music Awards, estabelecendo um padrão para o trabalho visual futuro da banda. Um dos videoclipes mais memoráveis é o de Believer, que conta com uma face familiar, Dolph Lundgren, interpretando as lutas internas do narrador. Como o vocalista Dan Reynolds explica, Believer é sobre encontrar a paz interior e a autoconfiança. O vídeo representa um homem batalhando contra seu maior crítico, enquanto faz referência aos filmes clássicos que nos influenciaram. Em um movimento particularmente ousado, Reynolds enfrenta Lundgren no vídeo, uma decisão que pode não ter envolvido uma consulta a Sylvester Stallone sobre as possíveis consequências. Seu grande retorno. A persistência, profissionalismo e personalidade carismática de Lundgren levaram a um notável renascimento. Embora ele tenha continuado a aparecer em filmes como Sharknado 5, Global Swarming, seu retorno ao cinema mainstream foi recebido com entusiasmo,
abrindo portas para novas oportunidades, além de seu papel na série Os Mercenários. Mais notavelmente, ele se juntou a Aquaman de James Wan em 2018, interpretando o Rei Nereus, um antagonista que compete pelo afeto da interesse romântico do herói, preparando um emocionante confronto com o Aquaman de Jason Momoa. Ainda mais emocionante é o burburinho em torno de Creed 2, uma sequência de Creed 2015, que foca em Adonis Creed, o filho de Apollo, o querido mentor de Rocky Balboa, que foi fatalmente derrotado por Ivan Drago em Rocky IV. Tanto Stallone quanto Lundgren provocaram nas redes sociais, dando pistas sobre o retorno de Lundgren ao seu papel lendário. Isso é uma progressão lógica na história, já que o enredo foca em um confronto entre Adonis e o filho de Drago, conectando a nova franquia derivada com suas raízes icônicas. Creed II foi lançado em 2018. No entanto, o que poucos sabem é que Lundgren tem enfrentado silenciosamente outro desafio nos bastidores, sua luta contra o câncer por mais de 8 anos. Lundgren recentemente abriu o jogo sobre sua batalha contra o câncer, revelando em In Depth with Graham Bensinger que foi diagnosticado com câncer de pulmão em 2015. Ele relacionou o uso passado de esteroides para o fisiculturismo aos seus problemas de saúde. Após um período de remissão, o câncer retornou em 2020 e os médicos deram-lhe um prognóstico sombrio, sugerindo que ele poderia ter apenas 2 a 3 anos de vida. Lundgren revelou: eles descobriram mais alguns tumores naquela área. Isso levou a um procedimento cirúrgico, onde os médicos removeram com sucesso 6 tumores. Assim que ele estava ansioso para voltar aos seus projetos de atuação, Lundgren enfrentou outro obstáculo quando um tumor foi encontrado em seu fígado. Ele estava se preparando para dirigir e estrelar um novo filme quando ocorreu o revés. Relembrando esse momento, Lundgren disse: "O médico me ligou enquanto eu estava no Alabama, pronto para filmar, e me disse que encontraram outro tumor no meu fígado. Eu fiquei tipo, ah, merda, ok. Foi quando percebi que isso era algo sério." O tumor, do tamanho de um pequeno limão, foi considerado grande demais para a cirurgia, o que levou Lundgren a buscar terapia sistêmica como próximo passo. Determinado a encontrar uma solução, Lundgren procurou uma segunda opinião e encontrou esperança em uma nova abordagem de tratamento, o que levou à redução dos seus tumores. Durante um momento sincero na entrevista, ainda se recuperando da cirurgia, ele relembrou sua famosa frase de Rocky IV, 1985, dizendo: "Se morrer, morreu." Refletindo sobre seu diagnóstico de 2020, Lundgren lembrou do alarme inicial quando sintomas rotineiros levaram a uma ressonância magnética, revelando os tumores adicionais. O tumor no fígado, inicialmente comparado ao tamanho de um pequeno limão, destacou a gravidade de sua condição. Lundgren reconheceu abertamente que o uso de esteroides no passado provavelmente contribuiu para suas atuais dificuldades de saúde, reconhecendo os danos causados ao seu corpo. Lundgren também falou abertamente sobre seu histórico com esteroides e sua possível ligação com a batalha contra o câncer. Ele admitiu ter experimentado esteroides nas décadas de 1980 e 1990, impulsionado pelas exigências físicas de seus papéis no cinema. Ele refletiu: "Não sei se isso tem algo a ver com o câncer, mas certamente me fez questionar." Sua noiva, Emma Crocdale, relembrou os primeiros sinais de sua doença, incluindo dor na boca e nas mãos, além de perda de peso drástica. A situação piorou quando os médicos descobriram tumores nos pulmões, estômago, coluna e próximos aos rins. A filha de Lundgren, Ida,
compartilhou o impacto emocional de ver seu pai lutando contra uma doença tão séria, lembrando de uma conversa difícil sobre sua possível mortalidade. Em busca de clareza, Lundgren consultou a doutora Alexandra Drakaki, o que resultou em um novo plano de tratamento. Em 3 meses, seus tumores começaram a diminuir de 20% a 30%. Lundgren, sentindo-se grato pelo progresso, disse: "Você simplesmente passa a valorizar a sorte de estar vivo e a aproveitar cada momento." O relacionamento de Dolph Lundgren. O recente noivado de Dolph Lundgren com Emma Krokodil, que é quase 30 anos mais jovem que ele, gerou uma mistura de felicitações e controvérsias na mídia. Enquanto Sylvester Stallone ofereceu publicamente seus melhores votos ao casal, alguns críticos e meios de comunicação expressaram desaprovação, descrevendo a diferença de idade como estranha e repulsiva. Apesar das críticas, Lundgren e Krokodil compartilham uma conexão profunda e genuína, unida pela paixão comum pela saúde física. Krokodil, personal trainer, se alinha perfeitamente ao compromisso de Lundgren com o bem-estar e a saúde ao longo de sua vida. Antes de Krokodil, Lundgren teve relacionamentos com figuras conhecidas, incluindo a cantora Grace Jones, com quem também trabalhou como seu segurança. O casamento anterior de Lundgren com a designer de joias Annette Kviberg durou 17 anos e resultou em 2 filhas. Ele se pronunciou em defesa de seu relacionamento com Krokodil, enfatizando que o noivado deles é movido pelo amor e não por um foco calculado na idade. À medida que segue em sua vida pessoal, Lundgren defende a compreensão e o respeito, pedindo aos críticos que reconheçam a felicidade e o carinho mútuo que ele compartilha com Krokodil. Você é fã de Dolph Lundgren?